E hoje a gente vai falar sobre os massacres que aconteceram ao longo da humanidade. Não é para ser uma experiência ruim, porque a gente vai terminar com um pensamento, como sempre, de reflexão, mas de esperança. Acompanhe o raciocínio. Foram muitos os massacres, né? Essa coisa de homem matar homem. E os motivos, os mais variados: por território, por poder, superioridade racial, controle das massas, ideologias. De cara já fica uma pergunta: por que nós damos 2 pesos e 2 medidas para os massacres quando eles acontecem em nome de uma ideologia política ou religiosa? A sociedade, ao mesmo tempo que condena os massacres, absolve quando entende ou quando acredita que o fim seja nobre. Vamos aos exemplos. Stalin matou 50 milhões de pessoas, segundo o historiador americano Rudolf Rummel. O comunismo, em nome do social, matou 110 milhões de pessoas. Hitler, com a sua purificação da raça, matou 6 milhões de judeus. Ao todo matou 19 milhões de pessoas, porque perseguiu negros, homossexuais, ciganos e por aí vai. O socialismo executou 200 mil pessoas, só que nos países onde existia esse regime, entre 1,5 milhão e 2 milhões de pessoas morriam de fome ou por doenças. O sistema capitalista, que também inclui guerras, ele matou ao redor de 58 milhões de pessoas. E aqui a gente só falou dos maiores massacres. E se a gente pensar, de uma certa forma, foram mortes consentidas em nome de um ideal. Agora, se a gente pensar friamente, isso faz sentido? E longe de julgar essas bandeiras, de julgar quem defende essas bandeiras ou do que essas bandeiras defendem, tá? O que a gente tem que pensar: o problema é o comunismo? O problema é o socialismo? O problema é o capitalismo? Ou o problema é quem está por detrás dessas bandeiras? E por coincidência, é o homem. Que poder é esse, né? Que seduz esse homem e que o transforma numa máquina de matar. Afinal de contas, quem somos nós? E aí a gente foi atrás de alguns pensadores. O Jung, ele diz que a gente precisa entender melhor a natureza humana, porque o único perigo que existe, o único perigo real que existe, é o próprio homem. O Platão, ele diz: muitos odeiam a tirania apenas para que possam impor a sua. E o Nietzsche diz: os políticos, eles dividem os seres humanos em 2 classes: instrumentos e inimigos. E qual é a luz no final do túnel, né? Eu falei que isso ia terminar bem. Qual é a luz do final do túnel? A gente poder pensar sobre isso. E aí a gente termina com uma frase de Confúcio: se vires um homem bom, tenta imitá-lo. Se vires um homem mau, analisa-te a ti mesmo. Pensa nisso. Se curtirem o vídeo, se quiserem compartilhar também, se inscrever no canal, é sempre um prazer ter vocês por aqui. Beijo.